Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Assim seja. Paz e graça, caros amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso tema sobre a demonologia no Antigo Testamento. Lembrando que apresento para você o meu trabalho de conclusão de curso de teologia, a minha monografia justamente voltada para a área da demonologia, focando no Antigo Testamento. Hoje vamos ficar sobre a questão dos demônios, tá? A expressão demônio. Essa expressão demônio, ela não faz parte do original. O original é aquilo que nós conhecemos hoje como texto massorético, texto hebraico, texto massorético. Na língua hebraica não existe a expressão, demônio, então não faz parte do original. Por original a gente está falando do texto sagrado escrito em língua hebraica. Dito isso, então nós temos alguns fatores que vão complicar a compreensão da demonologia no Antigo Testamento sobre a questão do demônio. Primeira coisa é a terminologia. Como eu disse logo no início, não há um termo específico no hebraico único que possa dizer que esta palavra traduz a expressão demônio. Demônio é uma tradução do texto sagrado para a língua grega. Então a expressão demônio só vai aparecer no Antigo Testamento quando o hebraico é traduzido para o grego. Então, quando se traduz o hebraico para o grego, aí sim a gente vai encontrar a expressão demônio no Antigo Testamento. Então, não tem um termo específico na língua hebraica que possa corresponder à realidade do demônio. Uma outra coisa é a questão do desenvolvimento histórico, Então, para essa compreensão do demônio no Antigo Testamento, ela passa pela história, ela passa pela historicidade. Então, a questão do demônio ela vai entrando aos poucos dentro da cultura de Israel, Por exemplo, começa-se a crença nos espíritos malignos, Começa a se pensar na crença aos espíritos malignos. Com o tempo, vem aquela questão, espíritos bons, espíritos maus. Depois, a questão do termo demônio como ser independente. Ou seja, não era mais possível pensar na realidade dos males presente já em Deus. De onde é que vem os males? De onde é que vem a doença? De onde é que vem a desgraça? De onde é que vem a peste? Então, antes da realidade do exílio, então tudo isso vem de Deus, Por isso que a gente encontra no Pentateuco, sobretudo no livro do Gênesis, a expressão, o anjo, o anjo do Senhor. Deus enviou as pragas. De onde é que vem o mal? Por aí a gente tira. Então essa questão de não pensar mais o mal relacionado a Deus, essas consequências relacionadas a Deus, então passou-se a especificar, a dar mais independência
ao termo demônio. Dito isso, a gente tem que nos reportar aquilo que nós chamamos de Oriente Médio Antigo. Como eu disse no início, né? O termo demônio ele vai aparecer depois na tradução para o grego, enquanto que na língua hebraica não tem essa expressão demônio, é fruto de uma tradição posterior. Isso nos faz a remontar ao Oriente Antigo Médio, né? O Médio Antigo Oriente. A gente sabe que as primeiras civilizações nasceram no Oriente Médio, aquilo que nós chamamos de Oriente Médio Antigo. Né? As primeiras civilizações nasceram ali ao redor do rio Tigre, do rio Eufrates, e as primeiríssimas civilizações estão lá, né? Os sumerianos, que é a civilização mais antiga, estão os fenícios, estão os acadianos, né? Aqueles que são da Acádia, e estão também ali os babilônicos, né? Então essas são as civilizações mais antigas. Então essa prática do demônio, essa questão de espíritos, né, malignos, já era tratada nestes povos primitivos. Antes de ter o texto sagrado, essa prática já era comum entre esses povos. Então a gente tem que nos reportar ao Oriente Médio Antigo e a cultura dos babilônicos, né? A cultura da Babilônia. Quando foi que Israel teve contato com essas práticas dos espíritos, né, maus, com estas práticas de exorcismo? Foi justamente na Babilônia. Quando os judeus foram conduzidos para a Babilônia, ali naquilo que nós chamamos de exílio da Babilônia, esses judeus entraram em contato direto com a cultura babilônica. E foi justamente dentro da cultura babilônica, com as suas divindades, com essa mistura, né, os judeus se depararam com as práticas de exorcismos. Onde foi que os judeus viram essas práticas? Né? Dentro da cultura babilônica, dentro do cativeiro da Babilônia. Então foi justamente a partir daí, de 587, que os judeus tiveram contato com esta maneira, com esta forma, com a prática dos espíritos malignos, sobretudo com a prática dos exorcismos na Babilônia. Então, na Babilônia, né, a doença era tida como consequência de espíritos malignos. Então, tinha uma relação da doença com esses espíritos malignos. Por isso que entrava a questão do exorcismo, a questão do exorcismo ligado à questão da doença. Então, exorcismo e medicina tinham uma ligação na cultura babilônica. Então, é justamente aí que os judeus começaram a ter contato e começaram a observar essas práticas de exorcismo. Agora, dentro do texto sagrado, se a gente for observar, há uma relação entre a doença e entre uma causa preternatural. Por exemplo, a gente pode pegar o livro de Jó, Jó capítulo 16, versículo 12, né? Jó capítulo 16, versículo 12. O texto sagrado diz o seguinte: Eu vivia tranquilo quando me triturou, me agarrou pela nuca e me despedaçou. Fez de mim seu alvo, cercando-me com seus flecheiros. Atravessou meus rins sem piedade e derramou por terra meu fel. Né?
Então tem uma relação bem aqui, né? Atravessou meus rins sem piedade e derramou por terra meu fel. Quem que fez isso? Quem foi que fez isso? Então tem uma relação entre a doença e uma causa preternatural, né? Preternatural. O preternatural é aquilo que já não pertence à nossa realidade, mas pertence ao mundo sobrenatural. Um outro texto sagrado é Livro dos Reis. Vamos ver aqui o Livro dos Reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo 19. Segundo Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. De manhã, ao acordar, eles os encontraram já mortos. Onde é que está a causa desse mal aqui? Onde é que está a causa deste mal? Né? Quem foi o responsável pela morte de tantos? O anjo do Senhor. Onde é que está a causa da maldade aqui? O anjo do Senhor. Então a gente nota bem que aqui é uma página antiga, né, que relata um fato antigo, e a gente vê aqui pelo texto, pela cultura, que o mal, os males, são atribuídos, né, a Deus. Então o anjo do Senhor foi responsável pela morte de tantos e tantos e tantos. Um outro texto é o Salmo 91, versículo 6, muito conhecido. Salmo 91, versículo 6. Vamos lá. Vamos pegar do 5. Então, Salmo 91, versículo 5. Na Bíblia, Ave Maria é o Salmo 90. Então, na Ave Maria é o Salmo 90, a partir do versículo 5. Então, 5, 6 e 7. 5 e 6. Nas outras demais versões é o Salmo 91. Então, o versículo 5 diz: Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que desliza nas trevas, nem a epidemia que faz estragos ao meio-dia. Então, de onde vêm as pestes? De onde vêm as epidemias? De onde vem? Um outro texto, profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 5. Vamos pegar do versículo 3. Então, Abacuque 3, 3. O Senhor vem de Temã, o santo do monte Faraã. Seu resplendor eclipsa o céu e a terra se enche de seus louvores. Seu brilho é como o sol, sua mão cintila velando seu poder. Diante dele marcha a peste, a febre segue seus passos. De onde vêm as pestes? De onde vem a febre? Um outro texto, livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 24. Pentateuco. Deuteronômio 32, versículo 24. Caminharão enfraquecidos pela fome, consumidos por febres e epidemias malignas. Eu lhes enviarei dentes de feras e veneno de serpentes que rastejam. De onde que vem tantos males? De onde vêm esses males? Eu lhes enviarei dentes de feras
e veneno de serpentes que rastejam. Caminharão enfraquecidos pela fome e consumidos por febres e epidemias malignas. No Antigo Testamento, se a gente observar bem, não há nenhuma prática de exorcismo. Não tem prática de exorcismo no Antigo Testamento. Não tem essa prática de exorcismo entre os judeus do Antigo Testamento, nem falando do judaísmo do primeiro templo e nem no judaísmo do segundo templo. Então não tem essa prática de exorcismo entre os israelitas, entre os judeus. Não tem no Antigo Testamento. Então, se Jesus tivesse vivido a essa época, aqui, que nós chamamos de Antigo Testamento, a sua prática de exorcismo, onde ele faz no Novo Testamento, correria sérios apuros, porque Jesus não iria fazer exorcismo no Antigo Testamento. Então, é lógico, se não tem exorcismos para fazer no Antigo Testamento, logo não tem demônios no Antigo Testamento para se fazer exorcismos. Então, se não faz exorcismo, é porque não tem demônio no Antigo Testamento, no sentido de se fazer exorcismos. Então, a prática do exorcismo, ela está justamente entre o período intertestamentário. É aí que entra a prática dos exorcismos. O período intertestamentário é o período entre os dois testamentos, né? Entre o Antigo e entre o Novo Testamento. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, o que está no meio nós chamamos de período intertestamentário, ou seja, está entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Segundo. Então, ali, entre o primeiro século antes de Cristo, entre o primeiro século depois de Cristo, né? É o período entre os dois testamentos. Ali sim, a época de Jesus, vai entrar a parte dos exorcismos dentro da cultura judaica. Bom, isso aqui é questão para o Novo Testamento. Só para dizer que o Antigo Testamento não conhece prática de exorcismos. Não tem exorcistas no Antigo Testamento. Então, o que nós temos no Antigo Testamento em si? Aquilo que está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 20. O que nós temos em Daniel, capítulo 1, versículo 20? Vamos localizar. Daniel, capítulo 1, versículo 20. E em todas as questões e problemas que o rei lhes propunha, eles o faziam 10 vezes melhor que todos os magos e adivinhos de todo o reino. Daniel esteve no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, o que nós temos? Temos muitos adivinhos no Antigo Testamento. O que nós temos? Muitos magos. Nós não temos exorcistas no Antigo Testamento. Bom, aqui a primeira parte sobre a questão dos exorcismos, primeira parte sobre a questão do demônio dentro do Antigo Testamento. Vamos fazer outros vídeos para continuarmos a explicar a questão do demônio no Antigo Testamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.